história, para justificar o porquê que eu acho que eu posso falar e ajudar as pessoas nesse novo contexto. Lá no início da internet, né, eu estava finalizando minha faculdade lá em 98, eu fui trabalhar como desenvolvedor, né, até fui desenvolvedor no Tribunal Regional Federal lá do Rio, e eu participei da equipe que fez a primeira consulta processual via internet. E lá naquele momento eu já senti, né, o drama da mudança de tecnologia, porque teve um dia que eu estava lá, concentrado na programação, e apareceu um senhor, perguntou assim, quem é o responsável aí por essa pesquisa na internet aqui do processo? Aí eu falei, senhor, pode vir aqui, pode conversar comigo aqui, eu faço parte da equipe, né? Falei assim, porque eu estou abusado, e estou com muita raiva, porque você acabou com o meu trabalho. Porque eu era contratado por vários escritórios de advocacia para vir tirar o boleto aqui dos processos. E eu fazia isso todo dia. Agora, quando está na internet, eu não faço mais. E agora, como é que eu fico? Isso foi em 98. Aí, em 2000, eu saí do tribunal, eu tirei uma licença e fui trabalhar numa empresa de internet que estava começando. Ela chegou a ser, entre 2000 e 2002, a 7ª empresa de internet no Brasil, na InfoExame e tal. A gente trabalhava com players grandes, né, com americanas.com, com Shoptime, com Globo.com, fizemos site para Warner Music, e eu fui ser o diretor de tecnologia dessa empresa. E lá eu trabalhava só com garotos, né, que estavam começando, né, a programar, e ali eu percebi, já desde o início, que eu tinha uma certa facilidade em organizar processos no meio digital. Em menos de 6 meses que eu estava na empresa, a gente refez todo o sistema de criação de sites que a gente tinha, né? Que tinha, na verdade, um esboço lá, a gente construiu um, e a gente passou a trabalhar, na época era caríssimo, né? Cada site era 100 mil, 40 mil, 50 mil um site, né? Naquela época. E aí, começou depois de um certo tempo, onde os contatos, né, e o network que o pessoal da empresa tinha começou a minguar, começou a ficar difícil vender esses projetos tão caros. E aí eu tive uma ideia, falei assim, poxa, por que em vez da gente vender, a gente não aluga? Mas como alugar? Falei assim, eu tive uma ideia aqui de como fazer o nosso processamento andar mais rápido. Então, a gente construiu uma linha de produção, eu e minha equipe lá de tecnologia, onde a gente colocava um site no ar em 8 horas. A gente ia para o cliente fazer o briefing, e aí ele briefava, eu pegava ali a ideia toda do que a gente tinha que fazer, vinha para a minha equipe, a gente configurava um ambiente, e aí na época a gente trabalhava ainda com ASP, com includes, não sei o quê, só que a gente entregava para o designer toda a estrutura da página só para ele colocar o visual em cima das funcionalidades que já estavam prontas. E isso em 8 horas a gente preparava um site com cadastro de conteúdo, isso trabalhando na época com Notepad, não tinha essas suítes de desenvolvimento, era Notepad mesmo, era na marra, né? E aí a gente construiu essa biblioteca de includes, a gente incluía na página, mapeava tudo ali, e bastava que o designer colocasse ali, eu treinei eles para poder colocar a parte visual em cima do código, né? E aí no dia seguinte... Oi? Colocava purpurina no design. Colocava purpurina no site. Exatamente. Não, mas depois eu fui perceber que, na verdade, o pessoal do design e do marketing é que fazia a coisa vender, né? Por mais que o pessoal, no final, comprasse a tecnologia para fazer funcionar, quando eles viam aquilo tão lindo assim, porque 2 dias depois, a gente voltava no cliente e falava o seguinte, aqui o seu site. Aí ele achava que a gente ia mostrar um Photoshop, né, alguma coisa assim, né, só de estático, né? E ele falou assim, não, o site já está pronto, já está funcionando, já você pode cadastra a notícia aqui, cadastra não sei o quê, está tudo ali, era um site assim, que em menos de 1 ano e meio a gente fez com o e-commerce, com tudo, funcionava, que era muito bacana, e a gente conseguiu nesse intervalo de tempo, uns 50 ou 60 clientes, que a gente fazia o seguinte, olha, em vez de você pagar 40 mil de uma vez, você vai pagar o setup de 8 e pagar 2 mil por mês, então daqui 2 anos você está o que você gastaria de uma vez, e sem saber se ia funcionar direito, você vai gastar em 2 anos e mais.
você vai poder incluir, que a gente tinha um esquema, né, de oferecer novas funcionalidades com pequenos acréscimos no aluguel, na mensalidade, e aí a gente foi assim, poxa, muito rápido, né, trabalhando nesse modelo de aluguel. Quando chegou na época do IG, né, não sei se vocês se lembram do IG, que na verdade era o HPG, né, Homepage Grátis. Eu falei assim, puxa, agora é a nossa hora de fazer a nossa homepage quase grátis. Porque a gente pode. Aí eu montei um projeto, inclusive um cara da Anderson Consulto estava lá, porque teve uma empresa multinacional que queria comprar a nossa empresa, né? E ele foi fazer o evaluation lá da empresa, fazer o trabalho. Aí essa ideia assim, falou, pô, vamos fazer. Só que aí entra a questão da cultura. O nosso sócio majoritário, ele não queria vender a empresa, ele achava que ele queria vender esses projetos caros e não deu bola para o volume, né? Não deu bola para a escala. E isso fez com que a gente desistisse dessa ideia, porque a minha ideia era pegar um CDzinho na época e botar na banca de jornal para o cara colocar no computador dele e já ter uma configuração básica. Na hora que ele desse um clique, ele disparava lá no nosso servidor a configuração do site dele e já podia começar a usar por 50 pratas por mês. Essa era a minha ideia, porque tinha o HPG que era grátis, mas era página estática, né? Você criava 5 páginas e tal e deixava lá. A gente não, a gente era tudo dinâmico, tinha cadastro, tinha... tipo hoje tem nos sites, né, um WordPress da vida, era um WordPress lá dos primórdios, isso em 2000, 2001. Né? E aí ele não quis também. No final das contas, o que aconteceu? Veio a bolha, a gente não foi vendido. Hoje, a empresa que estava concorrendo, a gente era para ser vendido, mas ele não quis vender. A empresa que foi comprada, que era a nossa concorrente na época, hoje é a maior empresa de internet do Rio de Janeiro. Né? Então, esse foi um dos... Nossa, eu já ouvi histórias assim aí. Porque depois acabou, né? Mas eu já ouvi algumas histórias assim. Eu não sei se essa empresa grande que você se refere poderia ser a Vetex, MLab. ou não, que faz site. Era a MLab na época. Eu não sei como é que ela chama, eu acho que ainda chama MLab. Que aí ela foi comprada pela Ogvi Communications. Eu ouvi já o caso de algumas empresas assim que faziam site e tal, não sei o que na oportunidade não se interessaram e depois acabaram. Hein? Claro, porque no final de 2001, aquele site, para você ver, eu tenho uma ideia, que se não me engano, a gente fez o site de verão da Globo.com em 2001. A gente ganhou, na época, foi 150 ou 170 mil reais de 2 meses de trabalho, eu e 2 estagiários trabalhando, e mais os designers, para fazer o site por quase 200 mil da Globo.com em 2001. Em 2002, esse mesmo trabalho valia 10 mil. Por quê? Porque aí tudo bem, o mercado foi inundado de novos concorrentes, de novas pessoas. Inclusive, a gente era a padaria de banners e flyers e hot sites da Americanas.com, do Shoptime. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a perceber, principalmente as agências de publicidade, que a gente trabalhava para a DPZ também, para umas outras lá, eles começaram a perceber, pô, estamos pagando uma fortuna para esses caras aí, vamos trazer gente aqui para dentro e fazer a nossa área digital. E aí, cada um fez o seu braço digital e o mercado foi amadurecendo e foi minguando. Né? Quem aproveitou aquele primeiro momento, né, e foi vendido, ou, na verdade, fez algum tipo de fusão, né, para evoluiu. O que aconteceu foi que logo em seguida a gente, por conta, né, dessa diferença cultural, dessas ideias, eu saí da empresa, aí teve um outro sócio também, que hoje é um dos caras grandes de marketing digital, que é o Marcelo Lobianco. Ele hoje está em São Paulo, que era nosso sócio também na época. Ele foi ser o diretor de marketing da Shoptime, e eu montei uma consultoria. Eu montei uma consultoria, redesenvolvi o software, e aí veio outro ponto desse software. Né? Eu fiz um outro software de gerenciamento de conteúdo também, mas eu acabei não fazendo com linguagem gratuita. Eu fiz, como eu estava com outros desenvolvedores, e eles tinham expertise na Microsoft, a gente fez a Microsoft, foi aí que a gente não conseguiu avançar. Porque aí foi um momento daquele boom do software livre e acabou que todo mundo não queria mais o software pago.
porque tinha um boom de ferramentas gratuitas em software livre, de código aberto, enfim. Mas, enfim, aí essa evolução, né, do digital, eu fui acompanhando, aí eu voltei para o tribunal, fui trabalhar com o gestor da área de internet, aí eu fui gestor de informações gerenciais, com a consultoria em paralelo, prestando serviço na parte de intranet. E o que acontecia era o seguinte, eu sempre fui muito curioso com essa questão dos projetos, né? E cada projeto que terminava, e às vezes ele fracassava, às vezes não. E eu ficava encafifado com isso, falei assim, que história é essa? Por que será que esses projetos têm tudo para dar certo? Quer dizer, tinha dinheiro, tinha estratégia, tinha equipe, tinha conhecimento, todo mundo engajado e, de repente, não dava certo. Principalmente aqueles projetos que hoje a gente chama de projetos de transformação digital, que são aqueles de inovação digital ou de trazer processos manuais para se transformar em processos digitais. E aí eu percebi, ao longo do tempo, que tinha muito a ver com a questão do mindset, não só da equipe, mas como de toda a cultura digital em torno daquele sistema. Eu me lembro de ter feito, né, um projeto, e aí depois desse projeto de gestão do conhecimento, depois disso eu comecei com novas experiências, porque esse projeto ele foi um projeto grande que eu fiz dentro, não sei se foi dentro da Bradesco Seguros, eu não me lembro exatamente onde foi, mas eu fiz para uma empresa que prestava uma consultoria, e aí essa empresa replicou esse projeto depois. Era um software, né, para gerir o conhecimento, era um negócio bacana dessa e tal. Só que o que fazia? Primeiro mapeia o conhecimento, depois monta o sistema. Aí eu me perguntava assim, mas você não vai conversar com o pessoal que vai usar o sistema? Não, não é agora. Depois, aí pegava um grupo pequeno, fazia todo esse estudo do que conhecimento, como é que é o software, não sei o que. Aí depois, no final, dava para o pessoal usar. Chegava na hora, qualquer palpite que a pessoa que estava lá na ponta, que ia realmente postar o conhecimento ali na plataforma, como é que quando eles falam, não, a gente já pagou a consultoria, o projeto está pronto, isso aqui não é assim. Aí eu passei a trabalhar de uma outra forma. Nessa época, eu virei gestor da internet do Tribunal Regional Federal do Rio e comecei e levei, e aí eu entrei numa encrenca, porque eles tinham investido uma grana num portal, uns R$700 mil num portal, e ele não funcionava. Eu ia trocar um banner, o sistema parava. E eles falaram assim, ó, pô, eu tinha voltado há pouco, né, da iniciativa privada, tinha trazido um projeto que eu tinha feito para mudar a intranet e tal. Aí falou assim, agora faz, mas não tem dinheiro para fazer não vamos contratar nada, aí vai ter que ser com software livre. E aí eu modifiquei, eu joguei era um software pago, botei de lado e comecei a criar pequenos campos de cocriação ali no software gratuito e fazer experiências com pessoas que queriam participar, que queriam utilizar. E isso foi impressionante como as pessoas se engajam quando você dá as ferramentas para elas desenvolver as próprias ideias. E assim foram várias experiências que em outro momento eu vou contar também, né, para não me alongar demais, e essas experiências foram me mostrando um caminho totalmente diferente, que chegou em 2013, eu falei assim, eu preciso comprovar isso, né, até para poder... porque ninguém acreditava que essas experiências co-criativas e espontâneas, elas funcionavam tão bem quanto eu via funcionando ali nos projetos que eu fazia. E eu fui fazer um mestrado. Quando eu cheguei no mestrado, aí eu quebrei a cara, porque eu queria cientificamente, né, defender aquilo, e acabei com uma professora orientadora que era defensora do processo pré-definido. E eu já defendi o seguinte, não, o processo ele é pós-definido. Dá o ambiente, cria o campo, dá as ferramentas e deixa as pessoas co-criarem e descobrir o seu próprio processo. E aquilo foi uma confusão, assim, eu sei que eu terminei o mestrado, ela não gostou da minha tese, da minha dissertação, mas eu continuei e eu desenvolvi um modelo, né, de ecossistema digital para cocriação interativa intraorganizacional, que era exatamente aquilo que eu queria, eu fazia já, mas eu queria colocar em termos científicos. E aí eu pensei assim, mas como é que eu vou impactar, né,
e poder colocar esse modelo dentro das organizações. Aí me surgiu a ideia de mudar. E nessa época eu fui transferido da internet para ser diretor de treinamento, né, da área da escola lá do tribunal. Aí eu falei, putz, é aqui que eu vou fazer, porque se eu transformar o ecossistema digital de aprendizagem, usando esse conceito da cocriação e da aprendizagem por projeto, por problema, e deixar as pessoas interagirem para resolver o problema, isso vai funcionar. E eu fiz várias experiências e realmente funcionaram. Né? Só que, aí, logo em seguida, eu fui contratado quando eu estava acabei lançando um programa de liderança e inovação baseado nesse modelo do meu mestrado. E o pessoal da ENAP, da Escola de Administração Nacional de Administração Pública, ouviu falar do que eu estava fazendo e eles queriam criar um programa de transformação digital de serviços, que foi a época que começou a bombar serviço.gov.br. E aí eu fui para a ENAP e montei lá esse programa, isso em 2018, e a gente rodou 2 turmas, poxa, foi muito legal, com várias pessoas de vários órgãos, co-criando, eram 3 meses de curso, com workshops semipresenciais, onde o Mindset Digital era os pilares, né, que tinha no Mindset Digital, era o caminho para as pessoas poderem desenvolver essas experiências de transformação do serviço. E aí, isso, depois que eles modelavam ali, eles levavam para a plataforma o serviço.gov e eles conseguiram implementar muita coisa em muito pouco tempo. Só que aí veio a minha mudança para Israel, né, logo em 2019. E aí, nesse momento, então, assim, desde 2013, eu fiz um meu reboot para trabalhar especificamente com essa questão de como é que eu ia me desenvolver nesse aspecto da cocriação de valor, né, de como é que as pessoas podiam se apropriar de tecnologias e resolver os problemas de uma maneira mais simples e mais cooperativa. E aí chegou em 2019, quando eu cheguei aqui em Israel, eu perdi o contato com as empresas, com as organizações que já queriam, né, novas turmas, e eu estava também, além da ENAP, eu estava oferecendo para outros órgãos públicos esse programa, o pessoal já estava interessado, eu fiz um piloto dentro de uma empresa nacional de logística, como é que ela chamava? Esqueci o nome dela agora, mas a empresa de logística do governo, né, deu muito certo também, e estava bacana. Quando eu vim para Israel, poxa, até me adaptar, né, e eu tinha que transformar o que era um programa semipresencial num programa totalmente online. E aí eu perdi o contato. Eu me adaptando, né? Tento aprender a língua, vendo como é que as coisas funcionam aqui, e ainda tendo que transformar tudo isso em digital, eu até fiz, mas quando eu fiz, eu perdi o contato com essas organizações que queriam o programa. Mas aí eu precisava testar o programa. Aí o que eu fiz? Poxa, eu criei uma plataforma, que era a plataforma que ia suportar, né, esse ecossistema de cocriação. Eu criei o espaço Mindset Digital. Foi aí que ele surgiu. Surgiu para eu testar os meus projetos piloto, e eu testei ao longo de 2020 e 2021 projetos pilotos dentro de algumas organizações, né, e com essa filosofia embutida dentro da plataforma do espaço Mindset Digital. E esse ano, aí eu comecei a pensar assim, puxa vida, espera aí, quando veio a pandemia, as organizações, né, elas travaram, porque, de uma certa forma, elas tinham que se virar para poder entrar no digital e não tinham mais força ou condições de fazer treinamentos, né? Então, esse lapso de tempo e esse vácuo que eu fiquei, eu pensei assim, poxa, se eu, a vida toda, trabalhei para e em empresas, mas agora eu tenho, né, os meus vários testes, experimentos, e a minha própria plataforma, meus experimentos prontos, né, eu tenho uma trajetória em termos de método para fazer isso funcionar. Por que não ensinar diretamente para as pessoas? Por que não passar, além de trabalhar com as próprias equipes que eu trabalhei internamente, né, e transformei muitas delas por conta dessa visão, né, de trabalhar, de apropriar das tecnologias digitais de uma forma mais orgânica e mais
mais co-criativa e deixar que as pessoas se apropriem e consigam resolver seus problemas, por que não fazer isso P2P, né? Um para um. Né? E aí foi que surgiu essa ideia, então, de fazer esse conjunto de podcasts, né? E também formatar um programa de transformação profissional.